Nesse início do programa, você que está indo para o trabalho, né? Já pode levar o seu boleto, já pode realizar a sua doação. A gente agradece a você, viu? E todos que estão participando. Descobre aí o número do Pix, vou pedir para o diretor colocar aí durante o programa para a gente, porque também é uma forma de você manter o Sorrindo para a Vida no ar e toda a programação da Canção Nova. Faça a sua doação, participar da campanha de arrecadação da Canção Nova. Não tem valor estipulado, é o que cada um puder fazer, tá joia? Olha só, a frase o sapo vai gostar, porque ele repete muito, que todo dia é domingo. O São Jerônimo fala assim, sapo, o domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nosso dia. Todo dia é domingo, né, sapo? Então hoje é dia de graça. Lógico, lógico. Mas São Jerônimo lembrando, né, como para todos nós, desse dia tão especial, que é o dia que nós todos são convidados, né, quase convocados aí para ir na missa, mas a gente pode fazer de todos os dias um domingo na nossa vida. Cassiano, reza pra gente, canta pra gente, para o nosso coração se preparar para a palavra de Deus. Vamos preparar o nosso coração, enquanto a gente vai cantando, vai apresentando a Deus os seus impossíveis, confiando que Ele tudo pode. Invocamos o seu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a sua presença no meio de nós. Com fé proclame. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 25. Eu tinha ficado inclinado, sabe, a ler esse capítulo inteiro, porque, gente, para mim é o capítulo da ternura. Se você quiser conhecer Jesus na sua ternura humana, divina, mas humana, é esse capítulo. Pensa numa pessoa amorosa, perdoadora, generosa, capaz de nos acolher nos nossos deméritos, nas nossas faltas de merecimento, que continua acreditando em nós quando a gente já não acredita mais. Você sabia disso? Que quando você já não acredita mais em você mesmo, tem alguém que continua acreditando porque te conhece mais e melhor do que você mesmo se conhece.
continua acreditando e confia em você? Eu, se fosse você, li o capítulo todo depois. Para mim, merecia esse nome, capítulo da ternura de Deus. Mas vamos lá então, do 15 ao 25, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: e este, Senhor? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, segue-me. Por isso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Por que eu digo, meus queridos, que esse capítulo ele é o capítulo da ternura? Porque o que aconteceu é que os discípulos tinham visto Jesus depois de ressuscitado, mas a experiência da fé é uma coisa interessante. Tudo aquilo que a gente experimenta pela fé, no momento em que a gente experimenta, é uma convicção, é uma certeza. Mas se a gente não alimenta esta fé, com o passar do tempo parece um sonho que a gente viveu. Parece que não foi com a gente. E a gente começa a duvidar do que a gente creu e começamos a duvidar do que a gente experimentou. Isso acontece até nas manifestações dos dons, dos carismas. Às vezes, rezando por uma pessoa, você se torna testemunha de um verdadeiro milagre.
E naquela hora o que você viu, o que você tocou, o que você experimentou se torna mais real para você do que o mundo inteiro. E por causa daquilo que você experimentou, você é capaz de trocar o mundo inteiro. Você enfrenta o mundo por aquilo que você acabou de vivenciar no momento de oração. Pela graça de Deus que você viu manifestado. Mas passa 1 ano, 2, 10... E se você não alimenta no seu coração aquela fé, aquilo vai ficando nublado pelo passado, pelo tempo. E você começa a pensar assim, mas será? E os discípulos viveram essa experiência. Porque Jesus se manifestou a eles, como nesta passagem, se você ler aí do 1 ao 14, você vai ver eles dizerem que ninguém se atrevia a perguntar se era ele mesmo, pois sabiam que era o Senhor. Gente, por que eles sabiam que era o Senhor e não se atreviam a perguntar? Porque o aspecto de Jesus estava diferente. Em várias passagens, Jesus ressuscitado se manifestou para os discípulos de maneira que eles, sabendo que era o Senhor, precisavam crer que era o Senhor. Interessante, né? E eles estavam ali, depois de terem visto Jesus, tendo feito a experiência de Jesus ressuscitado, mas Pedro chegou a uma conclusão: morreu, ressuscitou, mas quem ressuscitou foi ele, a gente ficou para trás, o Senhor já não convive conosco como antes. Por isso lá no versículo, eu risquei aqui bem em cima, mas acho que é o 3, deixa eu ver, é o 3. Eu risquei bem, não, é isso mesmo, é o versículo 3. Por isso ali no versículo 3, Pedro vira para os apóstolos que estavam ali junto com ele, inclusive vai dizendo quem estava. Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos estavam ali com Pedro, e Pedro vira e sabe o que ele diz? Vira para eles e diz assim: vou pescar. Ou seja, vou voltar para a vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Vou voltar para a minha vida antiga. Porque essa experiência já deu o que tinha de dar. Foi muito bom, foi bom enquanto durou, né? Mas vamos trabalhar, minha gente, que a vida continua. Estou voltando e vou pescar. E é interessante, né, gente? Quando porque Pedro abandonou a missão que recebeu do Senhor. Era isso que ele estava fazendo. E é interessante como, às vezes, o desânimo é contagioso. Tome cuidado para o desânimo não entrar na sua vida. Tome cuidado para a desistência não entrar na sua vida. Porque o desânimo é contagioso. E às vezes, por estar desanimado, você pode desanimar o seu marido. Você pode desanimar a sua esposa. Você pode desanimar os seus filhos. Você pode desanimar os seus pais. E Pedro, desanimado, desanimou os outros também. Pedro disse: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos contigo. A gente pode pensar que é um ato de companheirismo, né? De solidariedade, pelo contrário, de que eles se animaram junto com Pedro. Não, eles desistiram junto com Pedro. Pedro disse: não tem o que fazer, estou indo embora. E eles disseram: nós vamos também. E saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Porque quando nós somos de Deus, gente, a vida velha não funciona mais pra gente. Você que experimentou Jesus na sua vida, não caia na tentação de olhar com saudade para os tempos de outrora, porque aquela vida não cabe mais em você.
se tornou como uma roupa velha, poída, apertada, mofada. Se você, que Deus te livre, pudesse experimentar de novo o que antes de Cristo trazia para você algum gozo, alguma alegria, você ia ficar decepcionado, meu amigo. Porque depois de ter experimentado a vida verdadeira, aquela vida antiga não cabe mais em nós. É fracassar. E naquilo que eles eram bons, que era pescar, sem Jesus, nem isso mais eles sabiam fazer bem. Não pescaram nada. Aquela noite foi um fracasso. Um fracasso. Veja, eles estavam se sentindo fracassados porque Jesus morreu. Eles estavam se sentindo fracassados porque o Senhor não caminhava mais com eles visivelmente como antes. Eles estavam se sentindo fracassados porque eles não tinham mais perspectiva de vida, de futuro, porque a vida deles era seguir o Senhor. Eles iam com Jesus, onde Jesus ia, eles faziam com Jesus o que Jesus fazia, mas agora que o Senhor não estava mais visivelmente com eles como antes, eles se sentiram sem perspectiva nenhuma, estavam se sentindo fracassados. E Pedro, com um gosto amargo na boca, diz: não tem outro jeito, senão a gente voltar ao que era a nossa vida antes. E ali, nessa tentativa, eles também fracassam. Olha, foi uma noite muito triste para eles, muito triste. Já de manhã, quando eles estavam voltando para a praia, quem é que estava lá? Jesus estava ali. E um dos discípulos reconheceu e disse: é o Senhor. E aqui vem, gente, um mar de ternura. Quando eles chegaram à terra, isso está lá no versículo 9, eles viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus, depois de ter sido abandonado por eles de novo, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e depois de ter visto o Senhor ressuscitado, agora o que ele estava fazendo? Estava desistindo de novo da missão que ele havia recebido de Jesus. E Jesus poderia dizer para ele: você é um imprestável, você não é digno de confiança, você não cessa de me contrariar. Antes de passar pela cruz, eu tive que te chamar de Satanás, porque eu estou dizendo que a coisa vai numa direção e você estava querendo ir na outra. O tempo inteiro, Pedro, você dando na trave. Eu te avisei que você ia me trair, para te deixar de sobreaviso, você passou por cima das minhas palavras, disse que não era nada daquilo, disse que você não ia me trair, e naquele mesmo dia, você não me fez isso uma vez só, você fez 3 vezes. E nem depois de ter me visto ressuscitado, você foi capaz de levar adiante a missão que eu te dei, mas além de desistir, ainda estava levando os outros com você. Jesus poderia ter dado-lhe um esculacho ali naquela mesma praia e confirmar para ele o que Pedro estava experimentando. Por isso que você fracassou, porque você é um fracassado. Nada que você põe a mão, Pedro, dá certo, porque você não leva as coisas adiante. Mas esse não é o nosso Senhor. E até se você se identifica com esse discurso que eu estava fazendo, quero dizer que esse também não era o Pedro e esse também não é você. E não é assim que Deus te vê. Como é que Jesus estava esperando eles? Fez uma comidinha para eles. Gente, pouca coisa cura tão bem uma família como uma comidinha bem feita. Você quer sarar a sua família? Aprenda a cozinhar. Faz uma comidinha gostosa. E reúne a sua família. Porque não é simplesmente pela comida,
mas pelo amor que envolve o encontro para a gente se alimentar. Eu fiz a faculdade de teologia, foram 4 anos, e no meio ali da faculdade, um professor que eu admiro muito, é um amigo querido, e de verdade eu o amo, se chama Padre Marcial Massaneiro. Eu de verdade o admiro, e quanto mais eu conheço, mais eu gosto deste homem. E tanto que ele foi o meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso. Para mim, uma das pessoas mais geniais que eu conheço. É um prazer, é um privilégio, é uma honra conhecer uma pessoa como ele. E entre os vários esforços admiráveis que eu vi e vejo esse padre realizar, era o esforço para unir as denominações cristãs. E ele me convidou e disse: Márcio, eu queria que a gente construísse um relacionamento entre as igrejas cristãs, ecumênico. E eu disse: pois pode contar comigo. E o nosso primeiro encontro tinha ali o Padre Marcial, tinha a mim, não é? Um leigo católico, e tinha vários pastores evangélicos, vários. E havia lá um pastor da Assembleia de Deus, e ele dizia: não vai ser fácil, porque as nossas congregações são muito resistentes a esse tipo de iniciativa. Mas aí o pastor deu uma ideia maravilhosa. Ele falou: tem um jeito muito bom da gente congregar todo mundo, reunir todo mundo. Vamos fazer um jantar. Ele disse assim: porque à volta da mesa todo mundo é amigo, uma comidinha boa. Eu disse: esse homem é um sábio. Não é? A gente aprende muito com os outros, e eu aprendi aquilo com ele, é verdade. Por isso, gente, que tristeza quando a gente olha as famílias abrindo mão de se sentarem à mesa para comer. Não é como alguns pensam assim: é pecado, é falta de educação. Não é pelo que você ganha, é pelo que você perde. Você ganha comendo fora da mesa o quê? Um programa de televisão, umas horinhas a mais de trabalho, que come com uma mão enquanto escreve, trabalha com a outra. O que você ganha de verdade enquanto você come fora da mesa? Te garanto uma coisa: o que você ganha não chega aos pés do que você perde. Porque ali, em volta da mesa, não acontece o encontro da família, acontece o encontro dos corações, das almas. E Jesus se senta à mesa junto. Quando eles terminaram, o Senhor tinha preparado um forninho, e tinha assado uns peixinhos, e tinha assado um pãozinho. Você já comeu pão assado na hora? Meu amigo, que café da manhã maravilhoso nosso Senhor tinha preparado para eles. E olha, ainda aproveitou, porque eles tinham fracassado, mas Jesus converteu o fracasso deles em vitória. Quando disse para eles: olha, o mesmo esforço sem e com a intervenção de Deus. Foi o mesmo esforço, porém prolongado. Eles tinham tentado a noite inteira e não haviam pescado nada. Por eles mesmos, o trabalho ficou sem resultado. Você me permite dizer isso para você nesta manhã? Seu trabalho fica sem resultado quando você acredita que o resultado será fruto do seu simples esforço. Quando você acha que é a sua mera dedicação que vai produzir o fruto. Vai conversar com o lavrador, vai conversar com o homem do campo, e ele vai te dizer que no campo o trabalho não é fácil. Mas o homem do campo sabe que o fruto não depende só dele.
Tem uma parte que é o trabalho dele, ele tem que sulcar a terra, ele tem que pôr a semente, ele precisa cobrir a semente, ele precisa vigiar sobre a semente, para que os pássaros não roubem, para que alguém não estrague a produção. Ele vai precisar ajudar o tempo. Se não tiver chuva, ele vai ter que se virar e buscar a água do rio para regar a plantação. Ele vai ter que vigiar sobre a colheita, porque não se pode colher antes e não se pode colher depois, sem prejuízo da colheita. E tudo isso implica dedicação e muito esforço, mas ele sabe que os elementos que estão fora da mão dele têm uma influência muito maior sobre essa produção do que ele. Todo o trabalho que você faz acreditando que depende só de você tende a fracassar. Agora veja o que aconteceu quando Jesus entrou. Experimenta assim. Pode parecer que foi só uma palavra, mas foi uma palavra de Deus, como no testemunho que a Valdênia trouxe para nós. Ela já tinha escutado tantas proclamações e palavras de ciência sobre libertação de drogas e de família, mas naquela noite, gente, não é simplesmente que ela tomou posse. Havia chegado o momento da graça e ela estava atenta para tomar posse da graça de Deus para ela. E tudo pode parecer que foi uma simples palavra, só que tem um detalhe: foi uma palavra de Deus e libertou os 2 filhos dela que estavam nas drogas. E uma palavra de Deus mudou o fracasso em vitória. Eles pegaram tantos peixes, que já mal cabiam no barco e as redes tendiam a se arrebentar. E Jesus valoriza o trabalho deles, porque Jesus sempre nos valoriza. Jesus pede para eles assim: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu, arrastou a rede para a terra, estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, outro milagre, apesar de tantos peixes, a rede deveria se rasgar e não se rasgou. E Jesus fez igual uma mãe faz: vem comer. Diz para mim se não é um momento de profunda ternura. Preparou a comidinha. E para aqueles que, se fosse a minha, você teria feito muita raiva na gente. Gente, Jesus era para estar com muita raiva de Pedro. Mas ele amava. E o amor cobre toda a raiva. O amor vence a raiva. E Jesus, igual uma mãe generosa, depois de ter preparado a comidinha, vira para eles e diz: vem comer, vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com o peixe. E esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Era a 3ª vez e eles ainda se perguntavam: será? Era a 3ª vez e Pedro estava desistindo. E olha que interessante, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aí começa um outro momento maravilhoso de cura. Porque a cura interior, e ela é de suma importância, a cura interior, às vezes passa pela reconstrução da cena que nos feriu. Por isso a gente tem que recuperar, minha gente, aqueles encontros gostosos, sem pressa, de cura interior que nós fazíamos. Porque às vezes até uma tentação por causa dos meios de comunicação, a gente fazer os encontros a toque de caixa. É 1 hora de pregação, é 15 minutos de oração,
temos que andar, vai entrar um intervalo. É perigoso a gente perder esses momentos, olha, preciosos que foram espaço de cura para muitas pessoas. E eu lhe digo, não é só por causa dos meios de comunicação, não. Porque muitos encontros que eu vou, eu não vejo isso acontecer mais. Aquela oração de cura interior, que vai buscar o momento em que a pessoa se feriu. E às vezes quem está conduzindo, inspirado por Deus, vai dizendo: imagine tal cena, imagine esta situação, imagine agora que Jesus está participando deste momento. E agora o Senhor está intervindo. E o Senhor está te curando. Por que eu estou falando de cenário? Você se lembra quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes? Onde ele estava? Pedro estava em volta de uma fogueira. Ainda não era claro. A madrugada havia avançado. E Pedro estava sentado em volta do fogo, com Jesus perto, quando ele disse: eu não conheço esse homem. Gente, aquilo partiu o coração de Pedro. O que os outros fizeram com ele, Jesus estar ali perto, não. O que parte o nosso coração não é o que as pessoas fazem conosco, é o que a gente faz com o que as pessoas fazem conosco. Ninguém pode te ferir se você não deixar. Internamente, não. É a permissão que nós damos para aquela mágoa entrar na gente que fere o nosso coração. Grande parte das coisas que nós ouvimos não nos magoaria se a gente não desse importância, se a gente não atribuísse peso àquela palavra. Então veja, é a nossa decisão de dizer assim: ah não, minha mãe não podia ter dito isso para mim, agora me feriu. Pois é, feriu mesmo, que você, apoiado na ideia de que sua mãe não podia dizer, você tomou sobre si essa mágoa. Podia ser diferente, mas podia. Vou te dar um exemplo. É minha mãe, está falando, mas está nervosa, está irritada, quer que eu experimente a mágoa que ela está sentindo, então está dizendo para me atingir, mas eu não preciso entrar nessa dinâmica, não preciso entrar nessa armadilha emocional. Eu posso dar um desconto, porque é minha mãe, de 100%, e não vou ouvir nada que a raiva está falando. Não é a minha mãe que está dizendo, é a raiva. Então eu vou dar um desconto. Concorda que isso ia proteger seu coração? O que foi que partiu o coração de Pedro? Não foi o que os outros fizeram, foi o que ele fez. Ele traiu o grande amor da vida dele. E Jesus não pergunta para acusar. Jesus pergunta para dar a ele a oportunidade de reparar. Porque ele negou 3 vezes. Jesus deu a ele a oportunidade de 3 vezes afirmar que ele amava. E ter feito isso foi curando o coração de Pedro. Mas Márcio, por que ele ficou triste? Porque na 3ª vez alcançou a ferida. Porque quando perguntou pela 3ª vez, atingiu a profundidade da negação que ele tinha feito. Ele lembrou Tomou consciência que 3 vezes ele negou. Mas ali, com a ferida exposta, por isso a tristeza, ele diz: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. E Jesus entrega para ele, gente, a coisa mais importante para o próprio Jesus, aquilo que ele tinha vindo salvar, o cuidado de todos nós. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E depois disse para Pedro: segue-me. Por que ele disse para Pedro: segue-me? Porque Pedro tinha parado de seguir. Interessante, né? Para nenhum outro discípulo, Jesus disse de novo: segue-me.
Pedro foi o primeiro a ser chamado e teve que ser reconvocado, porque ele tinha abandonado, ele desertou. Mesmo que você tenha um dia desertado de Deus, Deus nunca desertou de você. E ali, alguém que tinha feito a experiência do amor de Jesus, que era João, continuava seguindo, e Pedro olha para João seguindo, porque Jesus chamou a Pedro, mas João não precisou ser chamado, porque ele estava sempre seguindo. Pedro pergunta: e esse? Aí diz a palavra, o discípulo que Jesus mais amava. Jesus diz: o que te importa se ele vem junto? Se eu quero que ele me siga até que eu venha. E depois, esse mesmo discípulo, que é João, dá o testemunho e diz aqui, ó, este quem? Ele que fala, é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. Esta palavra é uma palavra maravilhosa para mim e para você, porque ela nos mostra a quem nós devemos seguir, de quem nós somos filhos e de quem nós somos discípulos. Quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus, gente. E nós devemos caminhar no compasso dele, porque na nossa vida nós sempre vamos encontrar motivos para a gente ter o coração endurecido. Quem quer encontrar razões para ser duro com as pessoas, sempre vai encontrar. Quem quiser achar justificativa para não ajudar os outros, sempre vai encontrar. Porque os outros não são perfeitos. Porque em algum momento essas pessoas falharam com você. Se você não precisa ser casado há muito tempo, se você quiser encontrar razões para você se separar, você não vai precisar procurar muito. Mas existem muito mais razões para você acreditar na promessa que você fez de fidelidade e de companheirismo e de reconhecimento da graça que recebeu de uma família que começou. Olha, a gente vai sempre encontrar motivo para não se comprometer, inclusive materialmente, financeiramente com as pessoas. Porque é difícil às vezes pôr a mão no bolso para poder tirar do que você conquistou com esforço para dar a uma outra pessoa. Então sempre há motivo, essa pessoa não merece, ela é preguiçosa, ela não trabalhou o suficiente. Veja, não se trata apenas de dinheiro, mas também de dinheiro. Trata-se de generosidade, apesar de tudo. Apesar do outro ter abandonado a gente, apesar dele ter traído propósitos que eram preciosos para nós, apesar de ele não ter levado adiante a palavra que ele empenhou. Sabe, apesar de tudo, generosidade. Como essa mãe do testemunho. Acreditar nos filhos. Quando eles dão motivos para não acreditar, acreditar no seu marido, quando ele vive dando motivos para você não acreditar, acreditar na sua esposa, quando ela dá razões para você deixá-la. Generosidade, apesar de tudo, socorrer os outros nas suas necessidades. E olha, as maiores necessidades dessas pessoas que fazem parte da sua vida, você sabe quais são? Essas pessoas que fazem parte da sua vida precisam do mesmo que você, descobrir o quanto elas são importantes para você. Seu filho sabe o quanto ele é importante? Porque quando uma pessoa não sabe o valor que tem, ela se vende por qualquer coisa. Eu tenho tanta dó, gente, tanto dó dessas mocinhas que não tiveram pai, que o pai foi ausente, que o pai não teve um amor puro com a sua filha. Às vezes estava em casa, mas tinha um olhar malicioso, abusivo.
Eu tenho tanto dó dessas meninas que não tiveram um pai para poder olhar e confirmar o quanto elas são femininas e dizer: que linda que você está, minha filha. E brincando como todo pai de filha faz, é a princesa do papai. Você está linda, parece uma princesa, vem cá, e abraça, e beija, e valoriza a sua filha. Você sabe por quê? Porque quando uma filha não tem isso, ela entrega o que é mais caro para quem oferece isso para ela. Às vezes, a dor de não se sentir amada, como a mulher que é tão grande, que quando encontra um homem que dá o mínimo de atenção, entrega para ele a sua virgindade, se entrega para ele numa cama, se entrega aos usos e abusos dele, porque não se sentiu importante, não se sentiu valorizada. Agora, quando você é um pai de verdade, quando você ama a sua filha, quando você está presente na vida dela, quando você mostra para ela a dignidade que ela tem, ela nunca vai aceitar um marido que seja menos do que você. Se você quer que a sua filha tenha uma alta qualidade de esposo, seja um pai de qualidade, porque você vai ser a medida de referência para ela. Meu pai não me tratava assim, meu pai não tratava assim a minha mãe, eu não vou aceitar que um homem me trate assim. Um homem que me trata assim não sabe quem eu sou e por isso não me merece. Sua filha sabe o quanto ela é importante para você? Sua esposa talvez venha pensando em buscar outros caminhos, já tenha falado em ir embora, talvez isso com seu marido. Será que sabe o quanto você é importante na vida dele? O quanto você é importante na vida dela? Porque há uma necessidade na pessoa de se sentir importante, de se sentir reconhecido e de se sentir valorizado. Quando um jovem não se sente valorizado, ele entra no primeiro grupo que o valoriza. Aí por isso vai fazer parte de gangue. Aí por isso vai sentar em colo de traficante. Aí por isso vai buscar em grupos às vezes violentos, agressivos, ideológicos, o que não encontrou dentro de casa. Você valorizar quem Deus te deu, como Jesus fez com quem não merecia. Reconhecer, fazer com que essa pessoa se sinta reconhecida e importante, é uma das coisas mais preciosas que você pode fazer por quem você ama. E se isso for feito ainda regado a uma boa comidinha, aí, amigo, fechou com chave de ouro. Põe as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, e feche os seus olhos um pouquinho. Porque hoje Jesus está diante de você. E Jesus, mais do que ninguém sabe, a necessidade que você tem, que eu tenho, de nos sentirmos importantes. Jesus sabe o quanto dói em você, às vezes que você se sente desvalorizado. Às vezes que as pessoas não reconhecem o seu empenho, o seu esforço, o que você sacrifica por causa delas. Jesus sabe o quanto tem ferido você se sentir sendo tratado como alguém sem importância. E nesse momento, nosso Senhor está pondo as mãos dele sobre você. Que na busca de se sentir enxergado pelas pessoas, começou a colocar a sua confiança no que você veste, no que você tem de posses, no cargo que te faz importante. Gente, é tão evidente quando uma pessoa está ferida, ela quer se afirmar por aquilo que ela faz. Ela dá um jeitinho de contar. Eu sou tal pessoa, de tal lugar, eu estou em tal cargo. A gente às vezes pensa arrogante, presunçoso, vaidoso. Não, às vezes é só uma pessoa ferida
que não se sente reconhecida, buscando quem a valorize. Jesus ama você por quem você é. Cargos vão passar, dinheiro vai ficar, mas o amor de Deus por você nunca vai mudar. Você tem um amigo em seu favor que nunca vai te deixar. Senhor Jesus, nós queremos hoje te reconhecer como os apóstolos te reconheceram, apesar de muitas vezes o Senhor não aparecer para nós como nós gostaríamos, como nós esperávamos, mas nós te pedimos, com a tua ternura, cura o nosso coração e faz de nós instrumentos de cura para os nossos irmãos. Xandaria la orieri la baiere mai. Urirere candarie baraia. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu vou deixar-me guiar, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Essa é a minha resposta, é a sua, é a nossa. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, Senhor, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Diga ao Senhor, diga isso, eu sei, eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. E o Senhor agora fala ao seu coração, você que se identificou muito com essa meditação da palavra, você que se vendeu, a palavra é essa, você se vendeu. Você estava num casamento, num relacionamento saudável, só que esse relacionamento não te trazia riqueza. E você abandonou por uma outra proposta. Uma proposta passageira, frágil. Mas essa pessoa foi te oferecendo coisas, saídas, baladas. E você se identifica agora. E agora em lágrimas você pode reconhecer que você errou, mas a clareza maior é para que você encontre o amor de Deus. E você encontra agora, minha irmã, o amor de Deus. O amor de Deus que cobre uma multidão de pecados. E você reconheceu que essa sua fraqueza veio da fragilidade da sua história. Não foi só culpa sua.
mas ainda é tempo, então você pode voltar. Essa música, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Busque o Senhor, continue buscando o Senhor. Isso serve para todos nós. Onde é que nós estamos desviando dos projetos de Deus, abandonando, fazendo assim como Pedro? Porque as coisas estão difíceis? Porque as coisas e as provações bateram a nossa porta? O que tem tornado frágil a sua vocação, fragilizado o seu chamado, sua resposta, seu segmento? E agora você reconhece que as provações realmente te abalaram? Mas você toma posse da graça de Deus e, de novo, responde para o Senhor, porque é o Senhor que te pergunta. Paula, quer me seguir? Márcio, quer me seguir? Ô Cassiano, quer me seguir? Sapo, Val, você aí, Adriana, Fábio, Celso, você quer me seguir? E aí você pode responder da forma que você quiser. Eu te seguirei, Senhor. Eu irei aonde fores, porque aonde o Senhor está a graça para nós. No dia de hoje, que esse dia seja um dia de retorno para todos nós, ao nosso chamado, à nossa vocação. Cada um tem o seu chamado. Mas Deus é muito bom, Val. Ele tem preparado para nós sempre um projeto lindo de salvação. Vamos seguir. Vamos seguir, coisa boa. Vamos seguir Jesus. Jesus. Deus seja louvado por essa Ele palavra. é o cara. Que tanto faz bem ao nosso coração. Deus nos acolhe, apesar das nossas misérias, das nossas negações, né? E Deus aceita o nosso amor empobrecido. Nosso amor é falho, é limitado. Mas assim mesmo Ele aceita, não é? Que coisa mais linda. Vamos então oferecer a Deus o nosso amor assim, do nosso jeito. Mas vamos seguir, vamos do lado dele, vamos junto com Ele. Vai dar tudo certo. Ô Val, Oi. pode ser que alguém, ouvindo tanto sobre segmento, escutando essa canção, já há algum tempo se sinta chamado por Deus a entrar na Canção Nova. E fica se perguntando, né? Que eu se faço? isso é possível, se não é. Então eu coloco aqui para você à sua disposição o e-mail do vocacional da Canção Nova. vocacional@comunidadecançãonova.com vocacional@comunidadecançãonova.com, porque às vezes você está sentindo que Deus te chama a fazer parte mais estreitamente desta obra. É verdade. Ontem Seja mesmo uma pessoa bem-vindo. me perguntou na rede social, no direct, perguntando como é que faz para ser da Canção Nova. Pronto, respondido. Entre em contato, então. A gente está esperando por você aqui na comunidade Canção Nova. Se você tem esse chamado, tem a vocação, vem. Seja bem-vindo desde já. Ô, gente, o diretor me avisou aqui que, como é a Paula que vai pregar na quinta-feira de adoração, ela cedeu metade da pregação. Então, a gente vai seguindo aqui com o Sorrindo pra Vida. Desculpa, Val, o que você falou? É isso mesmo, né? Repete não, Val, repete não. Não, depois eu vou assistir na reprise, eu te pego, Val. Tava aqui atenta à situação da minha filha. Ai, ai, ai.